Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui. A conferência parece muito ativa. Obrigado a todos por estarem aqui participando. Obrigado de novo pela conversa, por essa discussão de hoje. Na audiência, vamos desafiar vocês um pouquinho. Vamos fazer isso em duas línguas. Então, eu vou falar em inglês e eles podem responder em português. Então, a gente vai ficar mudando de canal. E eu vou usar o meu português muito pobre. Obrigado por isso, mas obrigado por tolerar isso. Então, estamos falando sobre alguma coisa muito interessante. Temos visto muita inovação acontecendo, muita tecnologia acontecendo. Então, vamos estar discutindo hoje sobre uma das mudanças importantes, que é a descentralização na Web3. Na Web3, como essas tecnologias mudam a maneira como nós lidamos com finanças, com identidade. Meu nome é Jason Howard, eu sou o CEO da CAF. Para aqueles que não conhecem a CAF é uma fornecedora de identidade líder no Brasil, e nós trabalhamos com onboarding e ajudamos a tentar identificar os processos que eles têm na parte de identificação. Mas o mais importante, eu tenho um painel muito legal aqui hoje, uma experiência muito legal para nós e as pessoas dessa indústria. Eu quero fazer umas introduções rapidinhas antes de irmos para o tópico. Eu gostaria de introduzir a Adriana. Primeiro, a Adriana é uma advogada com 30 anos. Ela trabalha na parte de regulação de compliance. Ela trabalhou com isso no ABPO. Ela é uma coordenadora das regulações de fintechs. E hoje ela tem uma posição como VP em proteção de dados e também trabalhando no Departamento de Política Pública de Fornecedores aqui no Brasil. E ela tem muita experiência nessas áreas e aprendemos muito com ela. Obrigado por estar aqui. Eu fiz certo com a sua biografia? Fez certo sim. Muito obrigada pela introdução aqui. É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada. Eu acho que esse painel é extremamente relevante aqui quando a gente está falando nesse momento que a gente se encontra, quando a gente tem alguns drivings assim super interessantes. Um deles, no ponto de vista meu, assim, financeiro, quando a gente fala do avanço da utilização do celular, não só como uma wallet de dinheiro, né, mas também como um meio de identificação. Hoje nós temos a nossa licença de direção, por exemplo, no nosso celular. Nós temos uma série de outros benefícios também no nosso celular, assim como outros meios de pagamento, né? E o outro ponto que eu acho bastante interessante é a evolução aí da legislação de proteção de dados no Brasil e fora daqui, que vem também impulsionando essa questão aí e trazendo o usuário para dentro desse meio, como empoderando ele em relação aos seus dados e à sua identidade dentro não só da web, como fora dele. Exatamente, eu acho que são tópicos muito interessantes lidando com essa regulação de proteção de dados. Nós vamos falar disso também, estou muito animado em estar aqui. Eu gostaria de apresentar também duas das indústrias antifraudes aqui. Eles têm quase 20 anos de experiência trabalhando numa empresa de e-commerce mais relevantes e maiores, que é a Magalu. E ele é o Head de Prevenção de Fraudes, que é o Luiz. Obrigado por estar aqui. É muito bom estar no painel com você novamente. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Espero que consiga aqui compartilhar o conhecimento, né? Eu acho que a gente também descentralizando aqui o conhecimento, né? A gente deixa a indústria mais segura contra o nosso inimigo em comum, né? Fraude é um inimigo comum, sim. Eu gostaria de apresentar também o Felipe Coelho, que é o líder da Localiza. Ele tem tido na Localiza por muito tempo já, que é a maior empresa de aluguel de carro no Brasil. O Felipe está na linha de frente da parte de fraude. Ele sabe exatamente a importância que tem por trás dessa digitalização de identidade, né? Muito bom tê-lo no painel. Obrigado pelo convite, primeiramente, e vai ser um prazer compartilhar e aprender um pouco com todo mundo que está aqui. Para a Localiza, fraude é um assunto muito sério, né? A gente brinca que a gente tem uma concessão de crédito sempre atrelada em R$100 mil, com a garantia de R$1.000. Então, fraude para a gente é um tema muito importante e poder aprender e compartilhar um pouco com vocês será um prazer. Amazing, thank you.
Muito obrigado. Então vamos para esse tópico interessante agora. Você ouve muito sobre blockchain, sobre a Web3, essas tecnologias que estão aí e as regulações que estão vindo, que estão sendo desenvolvidas. E na CAF nós acreditamos muito no poder da descentralização, porque o que ela realmente faz é empoderar as pessoas a aprender dessa empresa, dessa coleção do marketplace. E acredito que tem muitas inovações importantes em relação à fraude. Nós acreditamos isso na CAF. Se você seguir a CAF, você vai ver que nós acreditamos muito nisso. Mas vamos falar mais generalmente sobre a identidade digital. Falando mais desse ambiente, quais são algumas manias que essa identidade digital mudou? O que conduz essas mudanças? Em primeiro lugar, como eu venho desse background todo regulatório, legal, né? Inclusive eu sou advogada, eu acho bastante interessante esse movimento todo que nós temos de criar regulações, de criar leis, né? A gente teve a GDPR, que impulsionou, inclusive, a criação da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, que ela é de 2018. A gente vem num longo caminho aí de educação sobre o tema, que eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente educar as pessoas, conscientizar as pessoas sobre isso, né? É o elo mais importante dessa questão da identidade, que é o usuário detentor da identidade, mas ele também é o elo mais fraco. Então, me parece que quando a gente tem uma criação de uma legislação, de resoluções, de uma política pública baseada justamente na educação sobre a identidade digital, isso é extremamente importante, extremamente valioso, porque eu ainda acredito que esse usuário mais consciente, melhor educado, mais letrado em relação à tecnologia e à identidade digital, ele pode ser um grande auxiliar, ou grande ajudante nosso no ecossistema para justamente evitar a fraude. Sim, concordo 100%. Eu acho que é uma das promessas da tecnologia para poder não prejudicar esses ambientes. Felipe, como vocês veem a identidade digital evoluindo? Você tem um negócio muito interessante. E você engaja com a Omnichannel também, e pessoalmente e digitalmente. Como essa parte da identidade digital tem mudado e como vocês estão gerenciando isso? Para a gente é uma mudança de concepção muito grande, é uma transformação do nosso negócio. A indústria de locação é uma indústria de 50 anos de locação de carro. Então, ter essa questão da identidade, essa questão da validação, quando a gente fala de uma empresa que está no mercado, e por que a gente fala que a gente concede um crédito de 100 mil? Porque uma pré-autorização garante o cliente o acesso a um carro, que é um bem de 100 mil reais hoje no Brasil. Então, o risco associado a essa transação é uma transação que, se meu carro sumir, eu perdi 100 mil reais. Então, para a gente, quando a gente fala de risco e quando a gente fala de fraude, essa questão é uma questão muito severa. E como que eu consigo gerar mais experiência para o meu cliente? Através de conhecimento. Então, quando a gente tem essa questão de identidade descentralizada, quando a gente tem o mercado se aderindo, o mercado mudando, eu posso proporcionar produtos como, por exemplo, o Localiza Fast hoje, que você aluga um carro pelo app, abre a porta do carro pelo app e você sai da minha agência com o carro sem ter contato com nenhum atendente nosso. Isso transforma o nosso negócio. Então, conhecer o cliente, saber quem ele é, trazer isso faz com que chega no aeroporto, em uma alta temporada, você evita uma fila de 1 hora para você ir direto no seu carro, abrir a porta do carro, e sair dirigindo e tendo a experiência que é a experiência que a Localiza quer dar para o seu cliente. Então, para a gente, isso é transformacional. Poder utilizar isso e gerar valor para o nosso cliente transforma o nosso negócio. 100%. Você falou nesses dois condutores, né? Você tem um bem que você tem que proteger e o risco de fraude, você tem um cliente que você quer criar uma boa experiência para ele. Então, isso para mim, aí é onde que está a identidade digital, é o equilíbrio entre o risco e providenciar essa experiência para o cliente. Mas eu acredito que a descentralização tem a oportunidade de fornecer melhoria em ambos. Felipe, para vocês dois, na verdade, Luiz também. Para você, como vocês pensam nisso? Obviamente, você está lidando com esse ambiente mais digital do seu cliente, tipos diferentes de considerações. E como vocês veem a identidade digital envolvendo a Omnichannel, esses desafios para vocês? Bom,
A identidade digital hoje ela é 100% responsável, né, pelos nossos controles de prevenção à fraude, né? Então, a gente não se baseia em nada que não seja digital para tomada de decisão. A gente fez essa transição há pouco tempo e essa transição ela foi provocada por dois fatores, né? Um fator de evolução tecnológica, que a gente é capaz hoje de identificar, né, e autenticar uma pessoa sem documentos físicos. E isso permitiu que a gente abrisse mão desse processo de documentação. Então, hoje a gente tem um processo 100% digital, a gente não pede nenhum documento para abertura de conta. E a gente, associado a isso também, a gente trabalha muito a sensação de segurança do cliente, né? Então, até pouco tempo atrás, os clientes eles reclamavam de compartilhar uma biometria, né? A gente conseguia capturar dados ali, né, legalmente, né? Estamos aqui com a doutora. Very important, very important. O Muito importante. E o fingerprint, né, os processos de dispositivo, né, que a gente captura, quando o cliente permite, né, compartilhar a geolocalização, que é um outro ponto interessante, né? A geolocalização ela é compartilhada para melhorar a segurança do cliente, né, para a gente identificar se o cliente está em uma região de risco, né? Então, essa parte, ou se ele está em uma região habitual, né? Então, o nosso trabalho hoje é garantir a segurança do patrimônio do cliente, né? E muitas vezes o cliente no passado ele tinha um pouco de restrição, né, para que esses dados vão ser utilizados, né? A gente tem discussões hoje com o Banco Central de obrigatoriedade ali de compartilhar a geolocalização nas instituições financeiras, né? E aí quando a gente passa por processos de alteração de dispositivo, por exemplo, né? Antigamente o processo ele era omnichannel, né? Ele tinha que mudar de local ali, né, para ir conseguir fazer uma autenticação física presencial e habilitar aquele dispositivo. Hoje, com essas soluções, né, de biometria, por exemplo, a gente consegue ter um processo com muito menos fricção, próximo de zero, né? E os processos também de biometria eles têm evoluído muito, então o processo de captura ele é muito mais assertivo hoje e as bases também são muito mais seguras, então a gente tem muito poucas falhas ali no processo, os fraudadores exploram sempre, né, mas a gente tem que estar sempre ali se atualizando para se defender, mas é um processo que hoje ele é seguro para o mercado como um todo, gera uma experiência muito mais fluida para o cliente no processo de troca de dispositivo, por exemplo, como eu comentei, e gera um fator que é o nosso indicador de sensação de segurança. Porque hoje a importância da identidade digital, né, ela é importante, tem que ser importante para o cliente também, né, não só para nós. Porque a gente não precisa mais ter processos de telefone, de contatos, por exemplo, né? Hoje uma taxa de contato de telefone ela é abaixo de 13% de sucesso. Ninguém quer falar no telefone, né? E as novas gerações menos, né? Talvez algum pessoal um pouco mais da minha idade ainda fala um pouco, mas o pessoal que está aí no mercado não fala. Então, fazendo uma conexão, assim, né? A gente foi possibilitado, né? Pelas evoluções, né, das variáveis digitais, a gente chegou a esse ponto que hoje o cliente tem um processo fluido de autosserviço e tem uma super sensação de segurança, né? E aí a gente tem esse processo que ele só funciona porque a gente tem um network effect aqui, né? A gente tem uma possibilidade de, principalmente aqui, empresas todas as empresas, né? Porque mesmo quem tem milhões e milhões, dezenas de milhões de clientes, eles não têm alguns outros milhões que eles estão buscando e esses novos milhões não estão na base deles. Então, para eles conseguirem o processo de autenticação, né, as próprias mesmo as grandes empresas, elas buscam aí, né, empresas que tenham dados ali, que sejam de uma forma descentralizada para ela conseguir ter mais efetividade ali no processo de autenticação. Você falou uma coisa muito importante. Uma das coisas que eu ouvi na sua resposta foi que, número 1, a evolução nesses consumidores brasileiros, nas expectativas deles. Então, no começo, um dos pedidos de dados, biometria, os deixava desconfortáveis. Quando eles começaram a trabalhar com isso, e você falando de uma das coisas, das forças do Brasil, que é realmente essa digitalização, descentralização, essa rápida adaptação a novas tecnologias que você vê muito comumente nesse mercado. Mas você também falou das preocupações em como esses dados serão usados. E deve ser seguro. O que você vai fazer? O que eu devo fazer? Qual o papel do Banco Central?
Eu acho que quando realmente pensa na descentralização, pode significar para a indústria, isso quer dizer que o dado não precisa ser compartilhado, mas a inteligência pode ser compartilhada. Então você pensa no lado do compliance, em não movimentar os dados, você pensa em ajudar os consumidores a se sentirem seguros em como os dados estão sendo usados. E uma pergunta interessante sobre a descentralização, se ela deveria ou não ser para todos. E quando nós pensamos sobre a descentralização, você vê isso mais como um papel das indústrias privadas ou você vê mais isso como um papel do governo? Como você vê isso evoluindo? Eu acho essa pergunta extremamente interessante, extremamente relevante, e eu acho que não é um papel de um ou de outro, é um papel de todos, né? Eu acho que é um papel do governo, uma vez que hoje, se você olhar o gov.br, por exemplo, que todos nós aqui hoje nessa feira temos dados no gov.br, seja do INSS, do Fundo de Garantia, seja quais sejam os serviços que a gente utiliza, os serviços públicos que nós utilizamos. Do outro lado, nós temos o sistema financeiro, tem as pessoas que fazem uso de e-commerce. Então, eu não entendo que isso seja um papel de um e de outro, mas eu entendo que isso seja um papel global. Eu entendo que deve haver um esforço, inclusive do próprio legislativo, na criação de leis que nos assegurem leis boas, leis melhores, os reguladores, seja o regulador financeiro ou o próprio regulador de proteção de dados no Brasil. A gente vê uma conversa muito boa, um ambiente muito bom entre os agentes reguladores de dados e o agente regulador financeiro. A gente vê a comunidade de forma geral e, de novo, né, o usuário. Para mim, ele é a peça-chave, né? Então, a gente também vê uma cada vez maior conscientização sobre o tema. Quando você olha em volta aqui, uma feira como essa, a quantidade de gente aqui explorando novas tecnologias, explorando novas informações, querendo conhecer mais, isso é extremamente valioso, isso é extremamente importante. Então, para mim, se eu fosse definir os dois vetores importantes nessa conversa toda, seriam o trabalho em conjunto, né, a iniciativa privada, os órgãos, inclusive, que fazem as certificações, né, uma ISO, isso é extremamente importante para o mercado. Eu vejo esse trabalho conjunto e vejo também interoperabilidade, né? A gente não pode ter o governo lá com uma base de dados gigante, que a gente pode fazer uso, obviamente, com base no consentimento e na cientificação do usuário, do titular do dado, fazer uso dessa base para quê? Para dar melhores serviços, para chegar para pessoas que a gente não chega normalmente, pessoas que a gente não consegue enxergar, vamos dizer assim, dentro da nossa sociedade. Então, eu acho que interoperabilidade entre os dados públicos, os dados privados, e a gente trabalhar nesse tratamento, nessa união e nessa junção de forças entre stakeholders privados e públicos, eu acho que para mim é extremamente importante. Eu sou uma pessoa otimista, né? Eu quero ver isso acontecer, né? Eu quero ver essa congregação toda aí em pró aí de uma sociedade um pouco mais igualitária. Yeah, look, I think that's an excellent viewpoint, and I think Eu acho que é um ponto de vista maravilhoso. Alguns dos desafios que a gente pode ter, você falou sobre a cooperação privada e pública, como você alavanca ambos eles para criar o melhor para o consumidor. Eu acho que o que é interessante é que a fraude é um desafio comum para todos nós. A identidade pertence ao consumidor, não pertence ao governo, não pertence ao negócio, à empresa. Isso é uma das coisas que eu acho que a descentralização pode ajudar a alavancar. Isso é uma das coisas que você tem os recursos de dados privados. E quais dados podem ser compartilhados? Podem ser, por exemplo, dados públicos que podem garantir que eles vão operar da melhor maneira. Então, essas tecnologias de descentralização podem fazer comparações. E onde a gente deve movimentar os dados? Eu me interesso em oportunidades onde a gente pode ajudar uns aos outros a fazer esses compartilhamentos. Quando a gente vai para os consumidores, a gente vê a nossa sociedade olhando para a gente. É muito interessante. Então, é uma visão muito legal. Eu espero que a gente chegue lá. É muito... O mal sempre está em todos os detalhes. Luiz, voltando para você, você falou que a rede de fornecedores, de informações que vocês usam para tomar essas decisões, porque, sabe, a gente sempre tem feito isso digitalmente. Quando você pensa sobre isso, se tivesse vários recursos de descentralização, como vocês, como um parceiro de negócio, vocês trabalhariam talvez entre o privado e o público? Como vocês tomam essas decisões? Bom,
quem teve a oportunidade de assistir a palestra de abertura, né? A palestra era de grandes bancos aqui do Brasil. E os CEOs comentaram muito, a pauta era a agenda verde, né? Assim, a respeito, o cuidado com a natureza, com suppliers, com todo o contexto que tem em volta ali, né, para eles e para nós, né, como sociedade. E foi muito mencionado também a fraude, né? Então, no contexto de fraude, a gente é próximo, né? Então, quando a gente tem um problema em algum colega que tem, ou em casa, a gente tem alguma situação que a gente perde dinheiro, na verdade, a gente está incentivando que os fraudadores eles fiquem mais fortalecidos, né? Então, eles ficam com mais investimento, né, para poder evoluir na tecnologia, né, e nos aliciamentos que eles fazem ali para a fraude. Então, acho que por esse motivo que a turma de prevenção à fraude é muito próxima, né, e a gente troca muita informação. E essa troca vai além aqui dos profissionais, né? Ela vai também junto com os parceiros de negócio, né? A gente precisa dos parceiros de negócio também evoluindo, né, e se desenvolvendo para a gente conseguir ter melhores soluções e conseguir chegar ali com processos mais seguros possível próximo da perfeição, né? Porque qualquer vulnerabilidade explorada ali ela pode ser muito danosa ali para a instituição e para o mercado como um todo. Então, essa aposta aqui, né, e evolução, e a gente tem grandes dificuldades, né, porque a gente tem muito capilarizados, né, os fornecedores de prevenção a fraudes. A gente tem isso, então, tem para um tipo de negócio a gente tem 3, 4 players, para outro 3, 4. A gente tem assim uma complexidade de gestão aqui, de conexão, de gestão, de orçamento, bem confuso. Então a gente tem essa busca, né, por mais centralização, né, de fornecedores, né, do que ter processos mais espalhados, né? Isso traz benefício aqui para a indústria como um todo, né, e também para o processamento aqui de mais dados, né? Acho que no futuro, assim, o que a gente espera que o cliente ele possa até escolher, né, como ele quer ser autenticado, em qual momento ele quer ser autenticado, né? A gente tem alguns processos já desse em produção no mercado, mas eu acho que a gente está bem no começo. A gente ainda tem muitos fatores de autenticação aqui para explorar, né, que a gente ainda não usa. E eu concordo com a Adriana quando ela fala, né, desse processo, né, híbrido de governo e de empresas, né? Eu acho que tem uma parte grande desse processo que não vai ser endereçada pelo governo, né? Então a gente aqui é responsável por fazer essa parte acontecer, né? E eu acho que é nessa linha, assim, não sei se eu respondi a pergunta. You answered it real well. Sim, você respondeu muito bem. Se eu tivesse que simplificar isso, seria fazer o melhor juntos. Trabalhar juntos nesse espaço colaborativo e nós vamos continuar evoluindo juntos. Com a tecnologia sendo nosso parceiro, a gente faz isso, né? E nós estamos falando também sobre isso, Felipe. Você falou mais cedo sobre como uma empresa privada, como você sente sobre colaborar com seus amigos no mercado. Compartilhar inteligência e colaborar nessas plataformas descentralizadoras. Como é que você pensa nisso como um negócio? Então, para a gente é um grande desafio. Quando a gente fala de Localiza, até pelo share do mercado, a gente sempre tem, poxa, eu perdi aqui 100 mil em um carro que acabou de ser roubado. Eu vou compartilhar essa informação com um outro concorrente que vai pegar e não vai perder esse carro também, porque eu já tomei o prejuízo. Mas dentro da indústria de fraude, a questão toda para a gente é sempre ser colaborativo. Porque quando você é colaborativo, o que o mercado todo busca é ganhar através da experiência, através do produto, não através da fraude. A fraude vai trazer um custo gigantesco para todo mundo. E todo mundo tem que aprender em conjunto para trazer a melhor experiência. Quando a gente fala de uma indústria, quando a gente fala de uma empresa, geralmente a gente fecha a porta porque a gente não conhece um cliente, porque a gente não sabe o risco que ele vai ter dentro da nossa operação e porque o risco ali não vale ocorrer, mas ninguém quer deixar de vender. A gente funciona todos os dias para atender os nossos clientes. Então, conhecimento gera valor. E na hora que você começa a descentralizar esse conhecimento, começa a compartilhar, volta essa questão do governo. Uma das experiências mais legais que eu já tive até com a questão do governo foi, eu cheguei a gente volta de 2 em 2 anos.
Então, todas as vezes que a gente vai ir para uma eleição, a gente fica procurando onde está o nosso título de eleitor para poder ir lá fazer a votação. E aí eu não tinha cadastrado biometria, não tinha nada. E quando eu cheguei na última eleição, a menina que estava lá, a mesária, chegou para mim e falou, não, coloca seu dedo aqui. Eu falei, não, eu não cadastrei. Ela, não, a gente já capturou de outros dados do próprio governo. Capturou da sua CNH, capturou de... Então, quanto mais a gente compartilha, mais a gente conhece. Quanto mais a gente conhece, mais a gente começa a disputar dentro de um mercado que vale a gente disputar, que é o de trazer experiência para o meu cliente, trazer uma melhor jornada possível. E quando você tem esse tipo de valor, você consegue focar no que é preciso. Então, conhecimento é tudo dentro de uma jornada de fraude. Quanto mais informação você tem e quanto mais informação você compartilha, no futuro, você vai com certeza tomar cada vez menos fraudes e cada vez mais você vai desincentivar isso que o Zan falou, que é, se um cliente, um exemplo claro disso, a gente no ano passado estava numa feira aqui e estavam os meus 2 maiores concorrentes dentro da feira junto comigo e a gente estava sendo fraudado pela mesma quadrilha. Então, era uma questão de compartilhamento de informação e como que a gente se une contra esse mercado, que também é uma indústria da fraude, para tentar atingir todos nós. Exactly. So, working together. Exatamente, trabalhando juntos, as empresas sendo confortáveis com a ideia e tendo essas regulações de dados, e você tem a inteligência e tecnologia para poder compartilhar e movimentar esses dados, eu acho que vem a descentralização. Uma questão muito importante para você, a gente está nos últimos minutos aqui, uma das coisas que eu acho importante aqui é que a gente sempre fala sobre essa descentralização de identidade, a gente sempre usa credenciais. Então pensa nesse exemplo onde o Luiz falou, valida um consumidor e ele faz a checagem, e daí esse consumidor vai para XP, ele sai do XP e vai para Localiza, faz essa migração. Como esses negócios podem se colaborar? Tem uma maneira de usar as credenciais potencialmente, onde o consumidor não precisa passar por esse processo novamente, porque ele já foi validado em outro lugar. É extremamente interessante esse ponto, porque a gente fica criando fricções, né, criando etapas, e a gente acaba não convertendo, acaba não entregando o melhor serviço. Hoje, quando a gente fala do meu mundo, que é o mundo do Open Finance, o Open Finance já foi criado para isso, pensando nos serviços financeiros e na divisão e na colaboração ali dos dados financeiros, né? Eu acho que a próxima etapa, que é isso que a gente vem trabalhando e vem construindo, é nessa questão do Open Data, né? São todas as credenciais, né? Não só as credenciais financeiras que a gente vê hoje no Open Finance, mas as demais credenciais que a gente possa compartilhar. Então, quando a gente puder compartilhar essas credenciais para fora do Open Finance, para fora do ecossistema, e outras credenciais de outros sistemas, como de saúde, né? Como outras informações, a gente vai conseguir colaborar não só para que essa experiência seja mais fluida, o onboarding seja melhor, que não tenha que ficar mandando documento e tendo que fazer validações, várias validações toda hora, né? Mas você também vai conseguir entregar serviços melhores, mais personalizados, e você vai conseguir olhar para aquele cliente e vai saber exatamente o que ele precisa ou o que ele não precisa, né? A experiência que eu gosto bastante do Open Finance é quando você fala da simetria informacional na concessão de crédito, né? A gente tem o crédito hoje no Brasil, entre outros motivos, ele custa muito por conta da simetria informacional. Então, a gente tem uma régua geral em cima sempre com o maior risco. No Open Finance, quando você começa a compartilhar os dados ali financeiros, você começa a olhar para a Adriana como a Adriana é, dentro das capacidades de tomar e pagar crédito. Então, pegando essa experiência que a gente tem bem sucedida, que a gente vem construindo no Open Finance, eu acho que a gente pode usar ela para além do ecossistema, para além do cercado do Open Finance, e começar a construir aí um ecossistema que, de novo, a interoperabilidade, que para mim é um tema muito caro, é algo que eu prezo muito, porque a gente possa, então, fazer com que esse sistema todo, esses dados todos, fale de um lado para o outro e consiga dar uma experiência melhor, mais segura, mais assertiva e, obviamente, com um número menor de fraude. Interoperability. E eu acho que essa interruptabilidade de padrões, quando você encontra maneiras de fazer isso, e esse dado e esse conhecimento pode ir para lá e para cá. Eu gostaria de agradecer vocês muito. Foi uma discussão muito legal.
legal. Eu acho que foram pontos importantes que a gente tinha que falar aqui. Olha, quanto mais nós sabemos juntos, melhor nós podemos oferecer. Os consumidores têm usado essas identidades, eles têm usado muito isso, e isso tem sido uma experiência contra a fraude. Nós estamos vivendo um momento importante para poder segurar isso de acontecer. E na compliance nós temos padrões e regulamentações e temos oportunidade de ter parcerias para continuar construindo isso juntos. Muito obrigado a vocês, a audiência. Muito obrigado por estarem aqui. Aproveitem, espero que vocês tenham aproveitado a discussão.